Começando o Mais Geek, e no programa de hoje, um programa muito especial, porque a gente vai falar sobre os 10 anos do primeiro filme dos Vingadores. Sim, o primeiro filme dos Vingadores está fazendo 10 anos, começou lá atrás essa epopeia do universo cinematográfico da Marvel com o Homem de Ferro em 2008 e culminou com a união dos heróis mais poderosos da Terra. A gente teve alguns percalços aí no meio do caminho, filmes que não deram tanta bilheteria quanto alguém estimava que fosse dar, mas o que importa é que a reunião desses heróis foi um momento histórico pro cinema, pro estúdio da Marvel e para as gerações que viriam, porque não teve outra reunião de heróis que deu tão certo quanto os Vingadores por enquanto. Ainda não. E pelo jeito eu acho que vai demorar um pouquinho pra galera acertar, não é? Eu acho. Então. Mas você, em casa, que tá assistindo a gente, não vacila e não demora pra acertar. Acesse lá geekhere.com.br e confere lá um monte de notícias, novidades, coisas dos heróis da Marvel. A gente vai falar de DC também e muito mais coisas legais lá pra você. Tudo que tiver, tá lá. Tudo que tiver no mercado, tá lá. E tudo relacionado a Vingadores também, né? O que vier de Vingadores também vai estar lá. Sempre vai lá. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre o caminho que levou até os Vingadores. Foi um negócio até então inédito no cinema, né? Você não tinha nada parecido, acho que foi um projeto muito ambicioso da Marvel Studios, acho que nem eles esperavam que fosse sucesso todo, né? E a gente, muito desse mérito é do Kevin Feige, né? Que é o cabeça ali da Marvel. E eu também acho que um acerto muito grande da Marvel resolver investir no cinema também e criar um selo, né, para poder trabalhar as marcas, porque antes ela precisava distribuir ela entre produtoras e, cara, a gente sabe que não deu certo. Foi... A gente viu e arriscado, filme da Fox, né, cara? Filme da Sony, filme de um monte de lugar que não deu certo. Da Universal, pode crer. Mas foi uma super aposta, né, porque eles pegaram um mega empréstimo para fazer Foi arriscado, eles penhoraram lá uma quantidade absurda de propriedades deles e falaram, cara, a gente tem todas essas propriedades aqui, tem um histórico gigante, me dá a grana aí que eu vou fazer 3 filmes e eu devolvo pra você isso daí em 1 hora. E o que vocês acharam deles começarem com Homem de Ferro? Arriscado. Cara, mas ao mesmo tempo, tipo, o que a gente sempre fala de Guardiões da Galáxia, é um personagem que ninguém ligava na época. Não ligava, na moral, o Homem de Ferro não era nada. E ele ganhou uma personalidade própria. O Homem de Ferro hoje em dia é o Robert Downey Jr., não é o cara, eu Tony achei Stark. arriscado, mas o que eles tinham na mão, no momento, pra mim era a melhor escolha. Tá? Porque assim, eles não tinham X-Men. Vamos lá, eles não tinham Homem-Aranha. Não. Eles não tinham o Hulk. Mais ou menos, né? Não tinham. Cara, não tinham. O Hulk era da Universal naquele momento. Sim. Não tinham. Eles não tinham Demolidor, eles não tinham... Cara, eles não tinham Motoqueiro Fantasma, cara, eles não tinham Justiceiro, eles não tinham, cara. Aí o que sobrou pra eles? Eles tinham na mão Thor, Thor, que a gente sabe que é difícil, sim, porque o Thor no quadrinho já tinha uma linguagem rebuscada, é um personagem histórico, foi construído pelo Straczynski pra depois ir pro cinema e tal. E aí você tinha o Homem de Ferro. E o Capitão América. E o Capitão América. O Capitão América a gente sabia que tem um problema dele sair dos Estados Unidos por ser o Capitão América, aceitação em outros países e tudo mais. Sobre o quê? O Homem de Ferro, que é um personagem tinha os seus problemas, era chato no quadrinho, eu particularmente não gostava do Homem de Ferro, mas ele era um personagem que poderia ser construído. Tirando o problema dele com o alcoolismo, é um personagem que poderia ser facilmente feito uma visão do futuro. Inclusive, se você pegar as capas do Ed Granov, que foram as capas que deram até uma popularidade depois, somente Ferro, Extremes e todas aquelas coisas, ele já tinha um visual bonito pra caramba pra ir pro cinema, né, cara? Sim. Então, assim, era só questão de trabalhar. Arriscado, mas sei lá. E logo no primeiro filme, a gente já teve a participação mais que especial do Nick Fury, Samuel Jackson, vindo apresentar o projeto secreto que talvez muita gente não soubesse o que era, mas quem já lia o quadrinho ficou completamente alucinado com a tipo, a possibilidade, né? Como assim? Não acredito. E aí, nesse filme a gente já teve a primeira aparição da Viúva Negra. No segundo. No segundo só. No segundo. Mas mesmo assim, né? O próprio Nick Fury aparecer no final do primeiro já era alguma coisa. A cena pós-crédita do primeiro Homem de Ferro é com o Talbot, né? Não, o Talbot é o do Hulk. No final do Hulk. Que o Talbot tá bebendo e aí o Tony Stark entra e fala, tem um projeto Vingadores. Que é o Tony que leva, né? Verdade. As cenas pós-crédito começaram a virar uma rotina pra gente
E a gente ficava pensando mais no que ia acontecer no próximo, ao invés de prestar atenção no filme que ia dar origem ao herói que a gente ia ver no cinema, né? Exatamente. E aí depois a gente teve, acho que o Capitão América, né, vindo Não, lá. o Capitão América foi o veio Hulk. bem depois, foi o Hulk. Foi o Hulk do Foi Edward do Norton. Edward Norton. Sim. Deu um mega problema com o Norton, saiu o Norton. Na próxima vez que o Hulk fosse aparecer, já seria o Mark Ruffalo. Sim. E que pra mim, cara, assim, eu gosto, assim, eu tenho metade de problemas com esse filme, porque ele foi baseado numa saga escrita pelo Bruce Jones, que é um roteirista que, assim, é uma saga que eu não gosto muito, porque o foco é realmente no Banner, e tem toda aquela história do Senhor Azul, Senhor Verde, ele conversando com uma pessoa que você não sabe muito bem quem é, o Banner andando pelas cidades, e o Hulk, ele aparece sempre, tipo, nas 3 últimas páginas do quadrinho. Né? E quem é fã do Hulk quer ver o Hulk. O Banner é um personagem legal, mas você quer ver o Hulk. Mas, assim, em termos de visual e em termos de Bruce Banner, eu gosto muito mais do Edward Norton do que é legal, ele tem do um carisma Mark Ruffalo. Eu acho... É que ele, assim, visualmente falando, ele é parece... mais parecido. Ele é mais parecido, ele parece um Bruce Banner cansado, assim, sabe? É. Esgotado de fugir, né? E o Mark Ruffalo, ele é muito... Ele é muito feliz. Mais feliz, Eu né? gosto do Mark Ruffalo, de verdade. Eu gosto do Mark Ruffalo também, mas o Hulk do Edward Norton, pra mim, entregava mais. Até assim, pela construção do filme. Mesmo tendo todos os meus problemas, eu gosto bastante do filme. O filme em si é um filme legal. Eu queria falar que nesse meio tempo, entre o primeiro Homem de Ferro e o segundo Homem de Ferro, hoje, né, tipo, ano passado saiu um livro da fabricação do universo Marvel, o pessoal colocou as histórias ali no papel, e aí nesse livro tá contando que o segundo filme do Homem de Ferro, a Marvel tomou um baque, né, tipo, foi ruim, não deu muito certo, aí eles tiveram que se replanejar para criar uma forma de neutralizar esse tipo de efeito na galera. E aí, no livro mesmo tá escrito que uma das decisões que a Marvel tomou para revigorar o universo, para estruturar o universo Marvel como a gente viria a conhecer depois do segundo Homem de Ferro, foi a de que eles estavam pensando em só fazer continuações dali em diante de obras que mereciam criativamente uma continuação com histórias que poderiam ser contadas. Porque alguém deu a entender, o segundo Homem de Ferro não tinha história pra ser contada, só a popularidade do primeiro rendeu uma continuação e foi isso que aconteceu. Eles não seguiram muito porque eles fizeram o Homem de Ferro 3, que também tem menos história ainda pra contar, mano. O Homem de Ferro 3 é totalmente linkado com o primeiro Vingadores. Porque o primeiro Vingadores, agora, passando aí Thor, Capitão América, a gente tem a União. A União. A revelação desse primeiro Vingadores que vai criar um... É feio falar isso, mas criar tipo de um 11 de setembro pra Marvel, assim, dentro do cinema. Criou que é o evento de Nova York, né, que eles falam. Evento que ia culminar na origem de um monte de coisa, de tudo, praticamente, que a gente via a ver a seguir. Os anos iam passar um pouco mais pra frente, né, e aí tudo ia ser depois da invasão alienígena em Nova York. Depois de Nova York. E aí o Homem de Ferro 3 entra nessa. O Homem de Ferro 3 tem uma história pra contar. Não é boa, mas ele tem uma história pra contar. E é engraçado que eu acho que todos os eventos que são, assim, chaves dentro do MCU aconteceram em Vingadores, né? A Batalha de Nova York, depois o Sokovia lá. O Sokovia com o Ultron. O Ultron nasceu do evento de Nova York. Não precisa nem assistir a segunda fase. Você Exatamente. pode ir direto pro... Era de que Ultron, é o Tony Stark falando que E aí você tem o Blip precisava. que também foi no Vingadores que aconteceu, né? Então são as três coisas mais marcantes ali, é isso daí, né? E que faz sentido, né? Você tem uma linha principal de história. É como as mega sagas são contadas no quadrinho. Você tem uma linha de 6 edições da história principal ali e você tem os tie-ins, né? Ali em volta e tal. Né, que são as revistas que compartilham essa mesma história dentro dos seus títulos próprios e ali, aí tem um pedacinho de cada, né? Tipo, o Abutre ganhou a armadura dele como? Usando restos de... Tecnologia que ele recolhia e tudo mais. E futuro? O que vocês acham que espera os Vingadores no futuro agora? Porque Cara, a gente não tem um grupo, né? Tá difícil analisar o futuro dos Vingadores agora. Eu não acho que tá tão difícil, porque você já tem um Sam Wilson, Capitão América, né, que é a base dos New Avengers, você tem a poderosa Thor já chegando aí, você tem um Visão Branco. Mas será que ela vai durar? Não sei, aí a gente tá especulando em cima do que a gente tem hoje na mão. A gente sabe que ela vai estar no próximo filme do Thor, se ela vai estar lá, mas ela fez parte da base dos New Avengers, né? Então tá aí.
A gente não sabe o futuro do Pantera Negra ainda, ninguém sabe se a gente vai ter a Pantera Negra nos próximos filmes, enfim. É verdade, eles estão escondendo bastante. Tá extremamente bem escondido, mas pelo menos uma base de Vingadores você uma tem Viúva aí, Negra. né? Você tem uma nova Viúva Negra no universo aí. Então, e tem o Máquina de Combate, que ainda tá aí e vai participar do Armor Wars. Todos esses personagens fizeram parte do New Avengers dos quadrinhos. Como personagens, entendo, mas pensando financeiramente, você acha vão que segurar? esses atores seguram um filme? Eu acho que eles vão fazer um calibre? teste, eu tava conversando isso com o Anderson esses dias, eu acho que eles já anunciaram que vai ter um Capitão América 4, com o Sam Wilson sendo o Capitão América do filme. Ele vai ser o personagem principal, não vai ter o Steve Rogers, pelo menos não do jeito que a gente conhece. não vai ter, esquece. E eu acho que esse Capitão América 4 vai servir como tipo um New Avengers, um All New Marvel Now lá, onde eles vão fazer, como foi o Capitão América 3, o Guerra Civil, eles vão fazer Que um veio mini... logo depois do Ultron e, tipo, parecia outro Vingadores. Exatamente. Tava todo mundo lá. E eu acho que o Capitão América 4 vai ser isso. Eu acho que ali eles vão fazer o Capitão América olhando pra aquela tela de computador e falando, esse aqui tá... Não podemos escolher, a Capitã Marvel tá lá, a Mônica Rambeau como Photon tá lá. Então, assim, você tem alguns personagens muito interessantes soltas aí no universo que podem fazer parte do New Avengers, né? Tem bastante gente. Mas eu não acho que eles chamam o título de Avengers direto. Eu tô com o Clayton nessa. Eu acho que eles fazem Vai dar um bem bolado aí. prequel de Vingadores no Capitão América 4. Fora que a gente não pode esquecer que provavelmente vai ter também o Young Avengers aí também. Que já tá todos os personagens não ali podemos esquecer também. que tem a Mulher Hulk, que Mulher também Hulk tá pode entrar ali aí, também, né? né? Que Verdade. pode pintar aí. É a força bruta que os caras precisam, né, cara? Tem muito... Eu tô curioso pra ver, porque uma próxima reunião de heróis, eu não sei se tem uma data prévia, não deve ter, né? Não Por tem. enquanto. Os caras estão em retiro na Marvel, né? Pra planejar a próxima década. Mas Vamos lá, né? Vai saber o que vem É aí. difícil fazer... Você tem muitos filmes que foram anunciados que ainda não foram lançados ou ainda não tem uma data definida, Vai né? ter que ser Blade. O Vai Blade ser que tá pra praticamente outubro. um novo primeiro Vingadores, porque vai ser uma união aí que eles vão ter que ralar bem aí pra fazer o molho misturar. E a gente tem uma outra super equipe que tá vindo aí que tem tão peso quanto os Vingadores e os caras vão ter que dividir os holofotes aí a partir de agora, né? Que agora você tem o X-Men também dentro do negócio. E tem os X-Men. E aí você tem isso daí, né? É verdade. Mas, Avengers vs X-Men. exatamente, mas vejam só. Daqui a pouco a gente volta pra falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Será que ele mudou muita coisa no universo Marvel? Ou será que não? Não sai daí.